o movimento, né? Então, o movimento, assim, eu pensei, assim, com muito carinho, né? E a gente, por quê? Porque é um movimento, não é assim, é como a gente quer viver o hoje para chegar no amanhã, né? Então, às vezes as pessoas, muitas pessoas têm preconceito, né? De envelhecer, enfim, de mil questões de qualidade de vida, mas olha como é que é isso. Hoje é um dia. Amanhã a gente já está um dia mais velho. Então, é como a gente quer viver o hoje para chegar lá na frente. E nós temos muitas possibilidades, né, de poder viver bem, né? A gente, assim, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, né? Aqui nós temos aqui um advogado, né, que trabalha na área previdenciária. Então, quantas pessoas estão tendo uma aposentadoria, vivendo com muito mais anos, né, de vida, com qualidade de vida, que é o objetivo de todos nós, né? Assim, nós já fizemos eventos, né, voltados para estresse, burnout, foram eventos presenciais, tiveram pelo menos 6 profissionais da saúde na época, cada um falando do aspecto relacionado à sua área de atuação. Tivemos evento voltado para Juventude Sem Limites, também presencial. Fizemos um outro evento, um webinar voltado para o Halloween, que era mitos e verdades em saúde. Tivemos um outro que era de Natal, né, de desejos assim para o Papai Noel, né, presentes e tal, e cada um também falando do que gostaria, e no caso da Paula falando do colágeno, né, a gente quer ficar bonitinho, ninguém quer ficar feio, ninguém quer ficar, você quer ficar jovem, quero ter vitalidade, não quero ficar todo enrugado, né, eu tenho uma auxiliar que brincava, que ela não queria virar a Dona Zilda, ela ficou até se aposentar com a gente. Ela falava: Eu não quero virar maracujá de gaveta, né? Então, não é? Todo mundo quer ter uma aparência, né, saudável, estar saudável, né? Então, hoje, o que que nós resolvemos? Brincando, né, com o Dia da Mentira, por que não falar de mitos e verdades em relação à saúde, né? E cada um de nós resolveu colocar uma questão, um caso clínico de algo que nós pudéssemos falar, que sai um pouco daquela tônica, né? Do que o dentista só cuida de dentes, né? O médico, eu só faço isso, eu não tenho esse olhar para a saúde, né? Não, porque é só isso, o outro é só aquilo. Então, mostrando também essa importância dessa interação de tantas especialidades, né? Que cada um de nós atua, e como é importante isso. Para quê? Para que a gente consiga ter assim, resultados melhores, tanto em cada uma das profissões que a gente atua. Né? Então, as pessoas vão se sentir mais amparadas, vão assim, ter resultados melhores na qualidade de vida dessas pessoas. Eu acredito muito nesse olhar. Né? Por isso que o movimento ele é relacionado que, assim, com um olhar diferenciado em questões de saúde. Então, agora, Jeff, você quer começar a fazer a apresentação? Como é que a gente vai fazer? Isso, eu vou só disponibilizar aqui, eu vou compartilhar a tela, e Uhum, aí, Cris, você pode começar. tá. Então, nós resolvemos falar alguns mitos, né? Então, na minha área, né, eu pensei, a saúde começa pela boca, será que a gente pode dizer isso? Então, é mito ou é verdade? Eu vou deixar vocês responderem depois, né, no final, o que que vocês acham sobre isso? O Jeff, acho que está aparecendo todos eles. Pode ficar o primeiro só, e aí você vai passando os demais? Está Foi no modo sim. apresentação. O segundo é Jeff? esse. Não, ali Não. embaixo é que não está no modo apresentação. Ele está. Pra gente não tá. Ó, Isso, esse é o primeiro. É que tá. ele Aí, está Você quer que aparecendo ele na continue lateral. assim? Pode aperta ser. aí. Isso.
É, Hã? eu vou tentar de novo a apresentação e a gente vê como vai acontecendo. Olha, tá indo assim, Cris. Tá bom, tudo bem. Tá? Tá. Vai pro próximo? Então vou fazendo? Vou falando assim? Sim, Hum. claro. Tá. Então, a saúde, esse é o mito que nós vamos falar, né? Então, a saúde começa pela boca. Então, vocês que vão dizer se é verdade, se é mentira, né? Então, agora eu vou apresentar um caso clínico, gente. Então, nós aqui todo mundo é Dona Maria, seu João, né? A gente não vai falar o nome do paciente, é claro, né? Então, vamos a Dona Maria. Pode passar o slide, Jeff, o próximo. Foi? Para mim já aparece. Jeff? Aparece para você? Não, não, tá parado. Não está na Dona Maria? Aqui já está. Não, Eu acho que fecha e abre novamente. Não mudou, né? não, Jeff, continua no primeiro slide. Tá. Ô, Cris, a gente corre o risco da gente não conseguir passar esses slides. Vamos ver Tá, aqui. tá bom, senão eu Vamos vou lá, vê, tá falando. aparecendo ou não? Ô Jefferson, Não, agora estamos. doutora, ô Fala, Jefferson, quer passar para mim no meu WhatsApp e eu transmito por aqui? Aí pode eu ser. tenho facilidade nisso, se você quiser. Não, eu tenho também. É que ele está dando incompatibilidade com o meu Né? PowerPoint. O meu não vai dar, por isso que Tá por isso que eu te bom, falei. eu agradeço. Tá? Se quiser, se não quiser, não tem nenhum problema. Eu agradeço. Vamos tentar de novo, vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver. Aparece? Aparece o primeiro slide e os outros na lateral. E como é que está aqui? Aparece ele normal, Cris? E agora? Dona Maria já apareceu? Não. Não. Deixa eu mandar para o Paulo, vamos ver aqui. Enquanto Pode ir isso, falando, Cris, eu passo para ele. de se Tá. pronunciar no chat. O que que vocês acham? A saúde começa pela boca? Vocês acham que isso é um mito ou é uma verdade? Né? Pois é. Será que ela é verdade ou será que ela é mentira, não é? Deixa eu ver aqui. Eu vou transmitir, então. A gente vai pegar toda essa sabedoria, todo o conhecimento do Paulo César para passar pelo Vo- computador dele. Vamos ver o Você, que que você me acontece aqui. mandou dois, qual que é para eu abrir? O primeiro, o saúde pela boca. O primeiro esse, depois os mitos a Mentiras e gente fala verdades. depois. Ah, É. tá, E beleza. Tá, webinar, mentiras e verdades. ok, obrigado. Você me libera o share, por favor? Claro. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu entro em você. Me Você coloca coloca como. share múltiplo, Anfitrião. né? É. Deixa eu ver aqui. Você pode colocar ele como anfitrião, depois ele devolve o anfitrião. Isso pode ser também. Eu acho que é Me melhor coloca ainda. como co-host, se você puder, aí na programação, por favor. Pronto. Pronto. Agora Opa, sim. vamos lá. Pronto. Aí, ó. Share. Pronto. Agora, tudo bem aí para vocês? Sim. Tá, oh, obrigada, Paulo. Então, gente, vamos falar. É mito ou é verdade? A saúde começa pela boca. Então, eu vou contar o caso da Dona Maria, um paciente genérico, eu não posso citar nomes, né, gente? Então, ela estava passando. Eu sou dentista, mas ela foi me encaminhada por um colega. Por quê? Porque essa paciente ela estava passando em pronto-socorro gástrico, porque ela não conseguia comer. Ela não, ela tinha a sensação de boca seca e eu sempre pergunto qual é o grau. Eu tenho o grau de 0 a 10. A queixa dela era grau 10 e ela já tinha essa queixa há um ano.
Então, ela tinha já passado por uma reumatologista, uma médica, tinha um teste negativo para síndrome de Sjögren, que é uma síndrome autoimune, né? Onde você tem, assim, secura dos olhos, secura da boca, é síndrome, né? Secura vaginal, e tem também até, às vezes, comprometimentos outros motores, enfim, é uma síndrome complexa, tá? Então, ela tinha passado também no oftalmologista, porque para fechar a questão da síndrome são várias pessoas, né, para olhar e tem uma gradação ali para você poder saber se é ou não. No teste de Schimmer veio positivo, mas não tinha sido conclusivo, né, na biópsia de glândula salivar e nem nos exames de anticorpo. Então a gente ficou com uma interrogação, o que é que ela tinha. Próximo. Próximo slide, Paulo. E aí, o que que nós fizemos? Nós temos que fazer uma anamnese mais detalhada. Ela tinha um histórico de utilizar medicação indicada para depressão. E isso, essas medicações, elas dificultam a pessoa a dormir. E ela já tomava isso há 20 anos. Então, essa medicação diminui o fluxo salivar. E aí nós fizemos, como a gente sempre faz, né, nas nossas consultas, o teste de estresse, que estava elevadíssimo. Aí eu tive que pedir a curva de cortisol na saliva, então a gente pede no laboratório, a gente vai fazer essa medição do cortisol salivar cedinho, às 4 da tarde e na hora de dormir. Eu olhei os exames de sangue, pedi alguns que faltavam, né? E aí eu pedi a cintilografia das glândulas salivares. Por que que eu tinha que pedir? Tanto das parótidas, submandibulares, sublinguais, para que eu pudesse avaliar se as glândulas enchiam, se elas esvaziavam, e qual era o prognóstico de tratamento. Nesses exames deu ok, né? Então eu tinha como tratar para tentar aumentar esse fluxo salivar. Próximo. Então, como é que a gente faz essa terapia salivar para quem tem questões salivares, mau hálito, até questões de, assim, às vezes a língua, né, tem sabor, alteração de sabor, gosto amargo, e no caso dessa paciente, nós fazemos o teste salivar, que é esse que nós estamos aqui agora em repouso, geralmente de 3 a 5 minutos. Então, aí a gente faz a coleta, como eu coloquei aqui, eu vou ver o pH, eu vou ver a viscosidade da saliva, eu vou olhar essa burra da língua, são 5 graus, como vocês veem aqui, eu vou avaliar as parótidas, todas as glândulas, eu vou ver se tem fluxo espontâneo, ou se a gente tem que estimular, tá? E aí eu vou unir a outros testes, que é essa gustatória, que estimulam as mesmas glândulas, né, que são as submandibulares e as sublinguais, então a gente vê se elas respondem aumentando o fluxo. Tem um outro que reproduz a mastigação, que é essa borrachinha, a parótida, ela libera bicarbonato, e aí a gente vai ter que fazer aquele equilíbrio. Se o pH da saliva estiver muito ácido, eu vou estimular ela para que ele fique neutro e a pessoa não tenha cárie, né? Você tem que aumentar o fluxo salivar, senão não é só a questão dela comer, ela vai ter mais cáries, vai ter mais tártaro, né? E o farmacológico, você dá umas gotinhas 20 minutos antes e faz também. Aí nós juntamos tudo isso. Próximo. Fazemos o pedido do diário alimentar diante de uma semana, tá? Então, ela vai escrever o que come, o que bebe durante uma semana. Inclusive, eu coloco lá também a questão da urina, se tá indo ao banheiro, para eu saber se ela está bebendo água suficiente. A gente vai orientar isso também. E em relação também à ingesta de água, no caso da Dona Maria, ela tem uma desidratação. Você tem 3 tipos de desidratação. Ela tem a hipotônica, tem o desequilíbrio dos sais minerais. Aí eu encaminhei para uma médica nutróloga, para quê? Para que ela fizesse essa avaliação da nutrição, para melhoria do quê? Do quadro metabólico da paciente. Porque ela precisa, primeira coisa, voltar a dormir. Quem não dorme, não vai ter saliva, não vai ter reparação, né, até dos órgãos internos, é uma coisa, é básico, né, para a saúde, dormir bem,
né? Ela também tem uma anemia, ela tomava remédio para tireoide, mas faltava suplementação de ferro, né? Então ela precisava desse ajuste metabólico. As pastas que a gente recomenda para pessoas que estão com essa questão são pastas sem lauril sulfato, né? Que não forma espuma. Substitutivos salivares nesse início para ter conforto, né? Porque ela não conseguia, ela tinha ido já 2 vezes a pronto-socorro gástrico e estava desesperada, coitadinha. E aí a gente tem que fazer orientações, né? É um planejamento de tratamento, desde quando acorda, olhando esse diário alimentar, na alimentação, a médica, lógico, também orientando, estímulo dessas glândulas salivares, 20 minutos antes de comer, a pilocarpina em gotas, eu peço até para colocar na água aquecida para poder estimular mais, né, as parótidas que estão responsáveis mais pela mastigação, né? Lógico que são todas as glândulas que são ativas, mas elas são mais, né? Depois de comer 15 minutos, com as gostinhas também para estimular sublinguais, depois de 30 minutos com aquele mecânico, então tudo uma fisioterapia para a glândula para que se tenha mais fluxo, né? E depois a limpeza da língua, controle do estresse, porque lógico, quem está ansioso, tem ansiedade, também vai secar a boca, né? Hidratação da mucosa oral, nasal, higiene bucal. E depois entramos com terapia de laser e de TENS em dias alternados. E eu também conversando com a médica, eu sugeri a ela, né, porque eu estou sempre estudando, né, faço mentoria de metabolismo. Então eu conversei com ela, assim, sugestão de alguns aminoácidos, né, para que a gente pudesse ter essa maturação dessa mucina, que é aquele fio da saliva que dá essa umidade da boca, a sensação, né, de umidificação e também de conforto para a paciente e melhoria dos resultados. Próximo. E aqui eu peguei só 2 testes, tá? Porque senão são muitos. Eu estava mostrando o que era antes, coitadinha, 0,0001, com essa saliva que nós estamos aqui agora sem estímulo, que é a de repouso, que dá imunidade da nossa boca. Hoje, ela ainda está em terapia, ainda continua, olha lá, hipocialia severa, tá 0,14, mas agora ela já tem conforto. Então, a boca fica bem úmida, mas ela ainda está em tratamento. O pH estava 5,5 da saliva. Quem tem um pH desse, gente, tem um monte, vai aparecer um monte de cárie. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que a gente tem esse olhar também, né, para a saúde. E agora já está 6. A viscosidade, que dá essa umidade, era 0, agora está 2, né? E o estímulo mecânico, que seria para mastigação, o conforto na mastigação, antes era 0,74. Então, se a gente olhar aqui na tabela, pouca saliva, né? Hipossalivação, e agora ela já está em 1,44, já é a saliva ideal, né, para mastigar. Por isso que ela suspendeu remédios que ela tomava um monte de remédio que o gastro tinha dado de tanto desconforto, agora ela não toma mais nada, né? O pH agora está normal, está neutro, né? E a viscosidade, ainda nós estamos a caminho, né? Ela está ainda mexendo nas suplementações com o médico, eu fazendo a terapia, mas ela já agora esse desconforto que era 10, agora ela fala que é 5, 4,5, né? Então é isso, é uma coisa diferente, né? Então aí a gente pode e vai ajudar a digestão, vai ter menos inflamação no intestino também, né? Porque a gente precisa ter uma boa digestão para poder o intestino funcionar direitinho, não é? Então, é por isso que eu vou perguntar para vocês se vocês acham que a saúde começa pela boca. O que vocês vão dizer? Essa questão da saúde começar pela boca é muito legal, né, Cris? Porque mesmo Uhum. na faculdade de medicina, a gente aprende muito pouco sobre isso. A gente aprende que já começa a digerir alguns carboidratos ali, que é importante você mastigar direito, porque quanto mais você mastiga, menos o teu estômago fica sobrecarregado, mais o teu intestino consegue absorver. Mas a gente realmente não aprende a importância da saliva e da saliva na conservação da dentição,
no conforto do paciente, quanto isso mexe na qualidade de vida das pessoas, né? Então, e quando você tem menos fluxo salivar, você começa a ter perda óssea nos dentes mesmo, né? E quando você também não tem a mucina, a gente fala descompensação, né? Que a gente chama de desbiose dos micro-organismos na boca. Então, aí você começa a ter desbiose aqui, você vai ter no intestino. E o intestino é considerado o segundo cérebro. Então, eu na minha anamnese, quando eu vejo que a pessoa não tem saliva, eu pergunto: você vai ao banheiro? Tem várias questões, que a gente fala que é odontologia da qualidade de vida. A pessoa geralmente ela não consegue ir no banheiro, porque ela não tem ocina, ela não tem. Então é uma coisa relacionada com a outra, né? Né, É, doutora? sim, As doutoras aqui presentes, né? é. Eu vim me deparar com isso, Paula, somente quando eu já estava na residência, que eu fiz, eu fiquei 2 anos no ICESP, no Instituto do Câncer, e aí eu comecei a tratar muito paciente com xerostomia, que é a boca seca por conta de radioterapia, que provoca uma atrofia nas glândulas salivares. E aí que eu entendi a importância da minha saliva, né? Porque as pessoas acordam na madrugada com sensação de areia na boca, não conseguem falar direito, porque quando estão falando a boca começa a colar, então começam a ficar mais retraídos socialmente. Então, a importância desse cuidado realmente da saliva, da saúde bucal, e o impacto que isso vai gerando socialmente, emocionalmente, né, além de organicamente na saúde física mesmo, né, com atrapalha o sono que não fica reparador, e a própria saúde emocional e social que já fica inadequada, e isso vai gerando a repercussão, levando a um ciclo de doença, né? É E interessante tanto. pensar que as... Desculpa, Cris. Fala, Que as fala, pessoas Paula. esquecem que a boca seca atrapalha muito no sono, né? Então, quem tem Sim. rinite, que respira pela boca, já se incomoda muito. Então, imagina quem tem já um fluxo salivar diminuído, é o dia inteiro tomando água e à noite você não consegue dormir. Aquilo cola, incomoda, Olá. você precisa ficar É, Sim. acordando para tomar água, né? Então, tanto que o teste salivar que eu faço, que é esse que eu falo, o repouso, que eu faço para todos os pacientes na primeira consulta, independe, sempre faz parte do nosso protocolo, né, de diagnóstico. Por que que eu falo você faz o teste salivar, gente, a pessoa não pode fechar os olhos, ela tem que ficar nessa postura, segurando o copinho, não pode virar aqui assim, ó, e não pode fechar os olhos, porque quando nós fechamos o olho, você para a produção salivar. Então, à noite, todo mundo tem essa diminuição salivar. Se a pessoa já tem isso durante o dia, ela realmente não dorme. Então, aí você fala: não, mas eu acordo à noite porque eu vou no banheiro. Você acorda porque você está com sede. E aí você foi ao banheiro, né? Assim, fora comprometimentos outros, né? Comecei a ver que pessoas, essa paciente é algo extremo, tadinha, mas tem pessoas que eu tô indo no gastro, tomo remédio isso, remédio daquilo, né? Os remédios todos que atrapalham, né? Uhum. As bombas de próton que atrapalham toda a questão nossa da digestão, já vai começar toda errada, porque tá tudo irritado aqui, né? De tão seco que tá para engolir, para falar, e a pessoa não tem uma gota de saliva. O gastro não vai olhar. Quem tem que olhar é a E, gente. Cris, deixa eu perguntar, aproveitando aqui, Hum. tem uma pergunta da Aline, e ela pergunta se há mudanças salivares por conta da gestação. Sempre há, porque você tem as questões hormonais, né? Então, aí, a grávida, a gente tem que estar sempre tendo cuidado, né, de fazer assim, um check-up odontológico. A grávida tem maior propensão a ter inflamação de gengiva e pode ter um neném nascendo antes do tempo, com baixo peso. Isso até é um programa até de saúde pública, né, doutoras? Isso é no SUS, em todo lugar existe essa prioridade da grávida. E assim, por exemplo, a questão de saburra na língua, né, que a gente olha bastante, se a pessoa tem aquela alteração do fluxo, a gente brinca que
que a saliva é que nem o mar, né? O mar ele joga toda a sujeira para a areia, limpa, ajuda, umidifica, né? E fica tudo limpinho. Se a pessoa teve uma alteração salivar, que seja na gravidez, ou porque tem uma saburra maior também, porque não consegue ter o fluxo para limpeza, né, dessa saburra, ela vai ter mais inflamação de gengiva mesmo. Então, olha quantas questões alterando, né? É muita coisa junta, né? Tem muita grávida que tem alteração de anemia, não é, doutora Mariana? A doutora vê isso? Sim, muito, muito. Não só Uhum. grávida. Hoje, É, e além da anemia, é importante, aí já vem até daquele mito, né? Porque o ferro, a prioridade máxima é para a hemoglobina. Então, muito antes de ter anemia, você já pode estar com a deficiência de ferro. E isso é visto em outros parâmetros, né? uhum, é. Bom, Que gracinha, a Aline está comentando aqui. O que que ela está falando, Jeff? ela fala assim: show de bola, nem me fale em tanta coisa junta. Rerê, obrigada a toda a minha admiração por esse trabalho. Ah, que gracinha. E a gente tem bastante gente do BNI aqui, prestigiando aqui as nossas apresentações. A gente agradece muito a todos vocês. Estamos de olho aqui, para todo o pessoal que Uhum. está aqui. É, Vamos lá, então? Cris, vamos. Agora, já quem é o falamos, próximo que vai apresentar? já falamos muito da Dona Maria, né? Que a Já gente falamos da olhando Dona Maria. da Dona Maria, né? As mentiras que ela ouviu, né? Que estavam relacionadas à sua saúde. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da doutora Paula Cian, nossa dermatologista maravilhosa da pele com alma. Paula, o palco é seu agora. Bom, boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui numa terça-feira à noite. Será que vão fazer a apresentação mesmo? Será que é pegadinha do dia de mentira? Pois é, a gente está aqui. E quando a gente fala de mentira, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra para não ser uma coisa muito pejorativa, né? Porque todo mundo quer vender, todo mundo quer ganhar dinheiro. E aí, onde é que está a questão da mentira? É na questão da sedução. Porque todo mundo quer ficar jovem, todo mundo quer ficar magro, todo mundo quer ficar sarado. Só que a questão da sedução é fazer você comprar sem questionar. Então, quando a gente traz esse movimento, a gente traz um movimento de consciência para você questionar o que você está fazendo da sua vida. E o questionamento é: a promessa é muito grande? Vai ter uma conta para pagar. Qual é a conta que você quer pagar? Você sabe qual é a conta que vem junto com isso? Bom, exemplos. Hoje veio um paciente no consultório, homem de 27 anos, tratando acne comigo há 6 meses. E a acne melhora, acne volta, acne melhora, acne volta. E aí, ele é um usuário de grande quantidade de proteína concentrada do leite, que é o whey protein. E o whey protein, ele é vendido como sendo um milagre para você ganhar massa muscular. Então, para quem faz atividade física, é uma forma de ganhar muita massa muscular. Bom, quando o whey protein chegou no mercado, ele era muito indicado para quem tinha dificuldade em ingerir proteína ao longo do dia, especialmente para idosos e para pessoas que tinham sarcopenia, ou seja, a perda da massa muscular. Então você suplementava, você complementava a dieta. E de repente virou uma coisa que todo mundo que vai para academia acaba tomando, sem saber se realmente precisa e sem saber se tem uma deficiência na ingestão de proteína do dia a dia. Só que, qual é a conta que chega para pagar do whey? Qual é a promessa que o whey não explica que vai acontecer? O leite tem um processo inflamatório muito grande no nosso corpo. E isso não é balela, isso é verdade, isso não é mito. Porque ele age no mesmo ponto da insulina e ele age em processos inflamatórios dentro da célula. E isso gera inflamação no corpo. E quando a gente começa a tomar whey, o processo inflamatório não é imediato, ele demora algumas semanas, alguns meses para se instalar. Então, esse paciente, depois de 1 mês que ele parou de tomar whey, depois de ter feito vários tipos de tratamento, aí ele entendeu a importância de parar o whey e fazer um teste, depois de 1 mês que ele começou a melhorar. Então, você começa a tomar, o teu corpo demora umas semanas para inflamar, para aparecer acne, rosácea, caspa, e as pessoas não entendem o porquê. Ah, eu nunca tive. Pois é, pode ser alimentar.
E aí, quando você para de tomar, isso demora umas semanas para melhorar também. Então, cuidado com a promessa de ficar sarado rápido demais. Isso tem uma conta. E aí, uma outra promessa de ficar sarado rápido demais são os que ativam o metabolismo através de aquecimento do corpo. Pó de gengibre, café, o super coffee que as pessoas tomam de manhã antes de treinar, por exemplo, ou no final da tarde. Tudo que ativa o teu metabolismo, tudo que acelera o teu metabolismo, ele pode aumentar a temperatura do corpo, ele pode aumentar a velocidade do batimento cardíaco, ele pode aumentar a constrição dos vasos, porque o que a gente não sabe, o que essas promessas não falam, é que tem músculo em volta da parede dos vasos, e esse músculo aperta. Isso pode levar à pressão alta. Tenho 2 casos no consultório de gente que chegou com hipertensão e não sabia o porquê. E aí eu questionei a questão nutricional, por que que está tomando tanto café durante o dia? Teve um outro paciente que ele era das operações especiais do Exército e ele estava tomando super coffee, mais pó de gengibre, mais pó de guaraná para ativar o metabolismo dele, porque dentro do Exército, quanto mais você a aptidão física você tem, você acaba ganhando uma pontuação maior e isso reflete numa remuneração maior. E aí o que aconteceu? Ele desenvolveu urticária, porque tudo isso esquentava o corpo, liberava uma proteína que chama histamina e ele coçava de pinicar. Teve que levar algumas semanas sem tomar para parar de ter esses sintomas. E os 2 pacientes com hipertensão arterial eram com medicamento. Depois de 6 meses sem super coffee, conseguiram tirar medicamento. Então, a gente quer ficar bonito, a gente quer ficar jovem, a gente quer ficar sarado, mas tem que lembrar as contas que chegam depois dessas promessas. É muito interessante. A gente gosta de ser seduzido, né? A gente gosta de se apaixonar. Então, a gente quer se apaixonar por um milagre. E por mais que tenha pulguinha ali atrás da orelha, a gente tem que tomar cuidado com esse jogo da sedução. Porque, infelizmente, tudo tem consequência, né? Mesma coisa, você chega num dermatologista e fala que tudo vai ficar mara no seu rosto e te dá uma lista de coisa para fazer, toma cuidado, porque não só a conta financeira vai chegar, mas às vezes você não precisa de tudo aquilo que você vai fazer. É. E principalmente quando a gente vende a ideia do rápido, né, doutora? É aquilo que você disse, uma hora você vai pagar. Não existe um atalho para a saúde, para essas questões. E é importante também a gente saber respeitar o envelhecimento, né? E respeitar o nosso corpo também, né? A nossa biologia, como o nosso biotipo, né? Não ficar querendo trazer coisas muito de fora, né? Essa cobrança das pessoas seguirem um padrão, né? Um padrão estético, um padrão atlético, um padrão físico, e isso pode deixar a pessoa totalmente atrapalhada, né? Fora da sua realidade, né? Todo mundo quer estar jovem e magro. Conforme a gente envelhece, é natural que a nossa velocidade, o nosso metabolismo seja menor, então a nossa queima calórica é menor. Então, naturalmente, a gente tem que comer menos. A gente tem que comer com mais qualidade e menos caloria, menos gordura, menos carboidrato de fácil digestão. Vai ter que passar tudo para o mais integral, para o mais natural, com mais fibra. E a gente não quer, né? Porque a gente quer sair para comer pizza, a gente quer sair para tomar sorvete, a gente quer comer chocolate à vontade. Não é possível que a medicina tão moderna hoje em dia não tenha nada para resolver isso. E aí vai lá e inventa um monte de coisa que às vezes o tiro sai pela culatra. Então, realmente, a pressa às vezes cobra uma continha cara. E eu também como profissional da saúde, né? E às vezes eu fico assustado. O uso, né, das picadinhas, né, que o pessoal faz, aquelas promessas miraculosas, né? Agora você pode emagrecer só tomando esse medicamento e vai ficar tudo bem. E a gente sabe que vai ter um preço a pagar, né? Eu fico bastante assustado com isso, mas muito bom. Às vezes, se as perguntas não vierem agora, também não tem problema. Pode ser que no final o Em pessoal 1 km, lembre de alguma coisa. saia à direita para SP-021 do anel Mário Covas, pista A interna. gente Oi, meu pode amor. mutar o Roger? Eu vou pedir um É o favor para o Roger? nosso host. Isso.
E tem A, a, uma pergunta a... da Aline para a doutora Paula, que também deve estar morrendo de saudades de você, Paula. Olha, é isso mesmo, olha lá. Mais uma saudade, ouvir a doutora Paula. A doutora Paula, ela faz apresentações assim incríveis que a gente só navega, fica lá tranquilo ouvindo a voz, todo aquele conhecimento é muito bom. Doutora Paula, grávida pode fazer botox? Não, Sai à direita para SP nem 02, rumo do anel amamentando, Mário Covas, tá? pista interna. Ninguém faz teste em gestante. Ninguém faz teste em mulher amamentando. Então, é, já tive paciente que fez botox e descobriu que estava grávida depois. Fomos duas infartadas para o hospital juntas, né? Mas n- não aconteceu nada com ela, não aconteceu nada com o neném nasceu perfeito. Mas não é indicado. A gente não sabe se pode ter algum efeito, se cai na corrente sanguínea, se tem alguma constrição vascular na placenta, alguma movimentação muscular diferente, não aconselho. Quando você parar de amamentar, aí sim. E acho legal comentar também, aproveitando a pergunta, sobre pessoas com doenças autoimunes, né? Tireoidite de Hashimoto mesmo, que é tão frequente, doenças reumatológicas, né? Que fazem tantos procedimentos estéticos com botox ou ácido hialurônico. O que que você vê sobre isso? É, a gente não sabe se tem um viés da indústria farmacêutica que não deixa liberar alguns estudos também, tá? Uhum. Mas o que acontece? Quando você tem uma doença autoimune já prévia e que está em tratamento, que está controlada, não é contraindicado, não tem total contraindicação. Isso depende de caso a caso, depende muito do que o médico decide naquele momento. Hipotireoidismo de Hashimoto é uma das doenças autoimunes mais frequentes. E isso tem uma história familiar importante também, e normalmente as pessoas já apresentam os autoanticorpos. Então, o medo é que esses tratamentos levassem ao processo inflamatório e a um despertar da autoimunidade. Então, é, a gente não pede teste de doença autoimune para todo mundo antes de fazer, e pacientes que estejam em medicação controlados da doença, numa manutenção já estáveis, acho que depende do caso, dá para fazer sim. O problema é você fazer múltiplas coisas, né? Você fazer botox e preenchimento e bioestimulador. Então, às vezes é legal assim, se você for fazer um injetável, o resto você tenta fazer mais um estímulo físico. Você faz um laser, você faz um peeling, você faz um microagulhamento, você faz alguma outra coisa que vai estimular um colágeno de uma forma mais superficial, sem despertar a inflamação do corpo. Isso. E talvez assim, uma frequência reduzida, né? Eu acompanho muito tireoidite de Hashimoto e, e uma coisa que a gente vê que não se estuda, né? A gente não estuda isso na faculdade, mas a gente vê, eu vejo assim, é lindo de ver, os anticorpos caindo, né? Você consegue fazer a doença entrar em remissão, embora a pessoa tenha o hipotireoidismo, quando não reverte totalmente, dependendo da fase que a gente do estágio de doença, né, de acometimento da glândula, se ela ainda consegue produzir os hormônios, tem casos que a gente consegue, inclusive, reverter. Mas, em vários casos, mesmo pessoa já com 10 anos de doença, a gente consegue deixar os anticorpos indetectáveis. E a pessoa continua com o hipotireoidismo, porque a glândula dela ela vai precisar continuar usando um hormônio, às vezes dose mais baixa, mas não está com a doença autoimune em atividade. E aí o que a gente observa é que esses procedimentos, quando feitos, muita gente faz a cada 3 meses, né? Então, daí o que a gente recomenda é que faça uma vez no ano, que faça um acompanhamento, né? Que não fique fazendo a cada 4 meses, a cada 3 meses, porque tem gente, especialmente quem faz exercício, botox dura menos tempo. Então, eu vejo isso, achei que era legal a gente comentar também, porque pouco se fala, né, sobre esses assuntos, assim. Antes, a recomendação era respeitar o intervalo mínimo de 6 meses para fazer Seis, toxina botulínica, exatamente para não desenvolver autoanticorpos. E aí, de repente, as coisas vão entrando, não, agora vai relativizando, né? Agora pode ser a cada é, 4 meses,
Só que não é só a toxina, né? Então as pessoas fazem muitos tratamentos que vão produzir inflamação e que podem também despertar essa autoimunidade. Então isso que você trouxe é muito importante. É a parcimônia, lembrar que realmente a conta chega e às vezes a gente nem sabe o que está fazendo, né? E o que eu reparo também, quando a doutora fala, né, de Hashimoto's, Sjögren, eles têm uma pessoa, às vezes tem um, acaba desenvolvendo o outro, né? Isso, E isso. todas as duas têm redução salivar. Então, eu vejo muito isso presente na boca dos pacientes. Vou ver, tem Hashimoto, tem Sjögren. E aí, o que que acontece, gente? Quando você tem também, independente da pessoa se tem síndrome ou não, se ela tiver uma menor hidratação, menor quantidade de saliva, o tratamento estético seu, Paula, dura menos. Então, Sim. assim, a pessoa tem que ter tudo. Olha, gente, o organismo, ele é muito sábio, né? Então, você tem que ter saúde para que o tratamento estético perdure por mais tempo, né? E, Paula, tem um comentário aqui da Cris. Ela diz que o sobrinho dela de 16 anos toma whey com frequência e virou um rato de academia, né? Então, Hum. falaram para ele que o whey era maravilhoso. E agora tá com o rosto todo inflamado, cheio de acne. Ó, Cris, Pois já é. pega o contato da doutora Paula, que ela é excelente, hein? Apresenta para ele, já põe ele para ficar bem aí. E 16 anos ainda deve estar com aquela confusão hormonal também, né? Aquele bombardeio, tá tudo acontecendo, né? Com 16 anos, né? E é super comum porque às vezes tem uma história familiar, uma coisa que a gente deixa muito para lá, é a história familiar em acne. Quando você tem um dos pais com acne, os filhos têm 60% de chance de ter. Quando os dois têm, isso chega a quase 90%. A genética é muito importante nesses casos. Só que quando você tem acne e o negócio piora, aí você tem que procurar o que que mudou nos hábitos de vida dessa pessoa. O que que foi que entrou de novo. Mas essa fase é uma fase difícil de convencer um adolescente que aquilo que ele está vendo na internet não é verdade absoluta para ele. Que o que todo mundo faz não É, necessariamente seja bom para ele. Então vai ter toda essa questão é. psicológica por trás. E segundo, realmente aquilo que o Jeff falou, a bomba de hormônios, né? Ele está mudando. Então ele está entrando na fase de pico de testosterona, que também piora muito o acne. Uhum. Eu, Mais provavelmente aos meus uma 16 alimentação. anos, eu com os meus Alimentação. 16 anos, eu não mostro foto para ninguém. É. E segundo a medicina chinesa, o intestino se expressa na pele. Intestino e Uhum. pulmão se expressam na pele. Então, é muito importante a gente validar, né, essas questões se expressam na pele e olhar para o que a gente está comendo. Porque, mesmo que não seja a causa, com certeza é um fator que perpetua essa queixa. Então, a gente pode usar o alimento como um tratamento mesmo, né? E é aquela coisa, se você tiver no verão, comer uma feijoada, uma comida bem gordurosa, você não fica com mais calor? Se você comer uma pimenta, porque gordura aquece o corpo. Gordura é quente, tem natureza quente. Pimenta, você começa a tirar roupa, né? Você tá cheio de camada no frio do inverno, você come uma comida apimentada, já vai dando um calor, você vai tirando a roupa. A mesma coisa é porque ela é quente, gengibre é quente, canela é quente. Os alimentos têm propriedades, têm natureza, e isso interfere. Se você está com acne, tem natureza quente, é a expressão de calor, se você precisa comer comidas mais frescas, né? Uhum. Alimentos que refrescam, comidas menos gordurosas, coisas das medicinas tradicionais e que hoje, quando a gente vai estudar metabolicamente, bioquimicamente, tem validação, assim, é bem interessante. Passa pelos biotipos, passa pela fase que a gente está da vida, né? Uhum. Muito bom. Você quer falar mais um pouquinho, Paula? Não, acho que está ótimo. Vamos dar Que ainda, continuidade. ainda Muito temos, obrigado. temos muito chão pela frente. A gente tem bastante coisa ainda para falar. Então, eu aproveito agora para me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Jefferson Oliveira. Eu sou farmacêutico, também sou profissional da área da saúde. E aqui nesse grupo, né, do Longe de Viver, eu venho trazer o conhecimento sistêmico, né? Muita gente já usa, né, esse grupo que eu trabalho, acho que
que me deixa tão feliz, né, é justamente porque a gente já tem essa visão sistêmica, que é uma visão mais integrativa, né? A gente não olha só para uma doença, só para uma questão, a gente olha para tudo que está em volta, né? Então, eu falo muito das constelações familiares porque elas são uma ferramenta que pode ajudar muito em questões de saúde, né? Ela não vai substituir uma terapia, não vai substituir uma medicação, mas ela pode ajudar a gente a entender, a visualizar, a gente enxerga o que está acontecendo, né? Para a gente procurar onde está a origem daquela doença. Porque às vezes você está fazendo um tratamento, é medicamento, é terapia, e vai, e aquele negócio não resolve nunca, vai se esticando por muito tempo. Sendo que se você conseguir trabalhar exatamente aquela questão que desencadeou todos esses sistemas, você consegue até, às vezes, uma alta mais rápida, fazer com que a pessoa diminua a medicação, ou que ela até se cure de uma vez, que é o ideal, né? Aí essa é a mensagem que eu trago do trabalho sistêmico e com as constelações. O que, quando eu fiz a divulgação, né, desse nosso evento de hoje, eu perguntei, né, qual é a mentira que vocês ouviram, né, para a saúde mental, no caso. E eu recebi uma, eu tinha várias na minha cabeça, e eu recebi uma que me deixou bastante tocado. Me falaram, me passaram assim, né? A mentira que me contaram é que quem tem depressão é por falta de Deus no coração e que isso passa logo. E isso me pegou de uma forma muito, muito intensa, né? Que de repente era para ser uma coisa até mais divertida. Eu falei assim, poxa vida, né? Que complicado isso. A gente não vai entrar na parte espiritual, né? A gente sabe que, né, tem muitos estudos que falam que a pessoa que faz as orações, que ela está mais conectada com a espiritualidade, né, já foram feitos testes, ela vê que a saúde dela melhora. Isso é real, existem testes, né, existem estudos a respeito disso. E aí eu paro para pensar, né? Eu estava dirigindo pensando nisso, né? Então, quem não tem Deus no coração pode ficar mais doente. Aí você começa a procurar, né? Então, as pessoas que não acreditam em Deus, elas sofrem mais de depressão? Eu acho que não, né? Então, não tem uma correlação. E eu não vejo isso nem como uma maldade de quem faz um comentário desse, né? Às vezes é uma questão de ignorância mesmo, né? A pessoa ela não tem essa vivência, não tem esse olhar mais de empatia com uma pessoa que tem uma questão como a depressão, né? Hoje a gente vê que tem mais estudos, não é frescura, é uma coisa real. Na área sistêmica, né, no campo sistêmico, numa constelação, a gente já trouxe às vezes questões de depressão. E a gente começa a identificar de onde veio isso, né? Uma constelação é uma sessão, é uma pesquisa, né? É como se a gente fosse um Sherlock Holmes. A gente vai começar a procurar onde está a origem daquilo. E ela pode ter diferentes causas, né? Pode ser uma questão da pessoa já durante, pode ser alguma coisa que aconteceu na infância dela, ou alguma coisa mais recente na adolescência, né? De repente, tá o rapaz ali tomando um monte de whey, tá cheio de acne, e aí ninguém quer ficar com ele, né? Já causa uma crise na pessoa aí, uma crise de, de autoestima, né? Ou também de bullying, né? E quantas outras coisas podem acabar trazendo uma depressão, né? E às vezes é um luto mal vivido, ou às vezes, olha só que incrível, né? Às vezes tem históricos na família de depressão, né? E a gente vive muito as questões familiares. E isso é que é incrível, né? De forma inconsciente, a gente revive aquelas histórias, porque aquilo faz parte do nosso sistema e a gente quer fazer parte do sistema, né? Então, aí inconscientemente você se conecta com uma questão mais depressiva. E numa constelação a gente pode olhar para aquilo e, se for possível, fazer um movimento para a pessoa ir para a vida, né? A depressão ela te isola da luz, da vida mesmo. Você fica um pouco mais afastado. Mas é, trazendo essa questão, né? Quando eu ouvi esse comentário, né, que eu recebi, é, o que me tocou muito foi que a gente acaba, de certa forma, excluindo essa pessoa, né? Uma coisa que a gente fala muito, né, em constelação, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, ou eu tenho um filho que tem autismo.
E a pessoa vai trazendo essa informação, né? E aí eu já fico com aquilo na cabeça. Essa pessoa está enxergando, né? Quando olha para a mãe, ela enxerga a mãe ou enxerga uma doença? Quando ela olha para o filho, né? Ela está olhando para o filho dela de verdade, ela está dando chance para aquela criança ou ela só está com aquele preconceito, aquela questão? É uma doença, é uma questão de um autismo, né? E às vezes você acaba isolando a pessoa, né? E o isolamento ele fere a primeira ordem do amor, né? Que a gente acompanha nas constelações, que é a ordem do pertencimento, né? Então todo mundo tem direito de pertencer no seu sistema familiar, no trabalho, enfim, onde quer que você faça parte, né? Desse sistema que você está ali inserido. Então todos têm direito a fazer parte. Então, quando você começa a isolar, você não olha para a pessoa, você começa a afastá-la como se você estivesse excluindo ela daqui. E essa eu posso garantir que é a maior dor que a pessoa pode sentir, né? Então ela já tem as questões dela, ela não está sendo vista, ela não está sendo respeitada, e isso também afeta a sua dignidade, né? Então, quem sou eu, né, como pessoa nesse mundo, né? Poxa, eu não sirvo para nada, o que eu tenho ninguém vê, ninguém enxerga, não respeita, acham que é frescura, então a pessoa vai cada vez mais se isolando naquele lugar dela, né? Então, por isso que é bastante importante a gente ter esse olhar, né? Que depressão é uma doença séria. Eu deixo até para as doutoras depois, nos seus comentários, falarem de todas essas questões bioquímicas, farmacológicas, né? E eu foco mais para essa parte sistêmica, né? Então, é algo para ser visto, né? É importante, a gente pode trabalhar isso num campo sistêmico e ele pode trazer efeitos maravilhosos. E eu também hoje conversando com uma outra colega sobre esse tema, ela falou que ela estava acompanhando, né, uma jovem, né, com autismo. Isso. Eu vou pedir para a Simone desligar o áudio, por gentileza. É, e ela estava falando que ela participou de um evento, né, ela levou uma jovem que era autista para fazer enfim, era uma jovem, né, para participar de um evento, né? E ela teve umas crises, teve um pouco de ansiedade, ok, né? E aí as pessoas começaram a comentar, né? Agora tem muito mais autistas no mundo, né? E não se sabe se realmente existem, né? É uma outra mentira que de repente pode estar sendo falada. O que a gente vê hoje mesmo é que existem mais pessoas se apresentando, existe um diagnóstico melhor, né? Existe um olhar diferenciado. E o que a minha amiga me trouxe que também foi bastante importante. Ela falou assim: agora eles estão saindo de casa, porque antes existia uma vergonha. Não, não vou levar, não vai sair de casa, fica escondido. Ou, sei lá, naqueles casos, quantos casos que a gente soube, né? Ou deixa a pessoa totalmente dopada, enche de remédios, né? Para ela ficar calma. Ou anteriormente, né? Eles eram isolados em clínicas, alguma coisa assim do tipo, né? E era outra forma de exclusão, né? Então, por isso que é importante, né, a gente ter esse olhar, né? Olhar para os excluídos, para as pessoas que são diferentes, né? Elas carregam algo, pode ser algo muito importante, né, da história da nossa família, né? Elas estão, a gente vê muito num campo que elas podem estar cumprindo um papel muito importante, né? Elas estão carregando todas essas questões negativas e sobra tudo para elas, né? E a gente vê, quando a gente tem uma pessoa com uma doença, às vezes uma doença, né, dizer uma doença mental, não sei eu acho que essa não é a melhor frase para se dizer, mas ela tem uma questão psicológica, então é como se todo mundo só olhasse para aquilo, né, e não prestasse atenção no que está ao redor, as outras questões, as outras doenças, as outras dinâmicas que acontecem, né, e sobra tudo para aquela pessoa, né? Então, o meu convite, né, para quem convive com uma pessoa que precisa de uma atenção especial, né, um cuidado especial, que dê um olhar mais caloroso, né, um olhar mais amoroso e, e que você pode fazer muita diferença na vida dela, né? A gente entende que
elas podem ser extremamente inteligentes, né? Elas só são um pouquinho diferentes, né? Ou elas podem estar imersas em algo que a gente pode ajudar, não criticando, não falando que é besteira ou que se resolve rápido, mas tentando entender o que acontece, né? E dando um aconselhamento, encontrando um ótimo terapeuta, que pode fazer uma parceria também com um constelador familiar, né? Faz o seu acompanhamento com todas essas vitaminas, essa suplementação, deixa a pessoa bonita também, né? Melhora a autoestima dela, né? Cuida dos dentes, né, Cris? Deixa a É, pessoa ali brilhando, né? Com aquele sorrisão, já muda tudo, né? Um sorriso diferenciado já muda toda a autoestima da pessoa. Isso vai ajudar a levantar, né? Agora eu quero ouvir das doutoras. Estou super animado para saber o que vocês têm para falar sobre isso. tem, tem Quer muito começar, desequilíbrio, Paula? né? Eu ia Serotonina, começar, né? Neurotransmissores. Fala, Mariana. não, eu estava falando, perguntando para a Paula se ela quer começar, porque como Tá, depois eu falo, tá daí bom. eu já Fala, complemento. Paula. É interessante como tudo é multifatorial, né? Então, a gente pode falar que é neurotransmissor, a gente pode falar que é uma má alimentação, a gente pode falar que é alguém excluído, mas, na verdade, o ser humano é uma caixinha que tem uma subcaixa mental, uma subcaixa psicológica, uma subcaixa emocional, uma subcaixa. Então, a gente vai construindo a vida e, normalmente, a depressão não é de alguém que seja fraco, é alguém que já passou do limite há muito tempo, que aguentou muito além da conta. Então, não é uma pessoa fraca. Existem as questões de predisposição, esse é o Batatinha passando aqui na frente, vai desfilar com seu rabinho na frente. Olha lá, a bunda dele na frente. Ai, a batatinha. É o Bem-vinda. Batatinha, estava deitadinha aqui do meu lado. É, e aí a gente vai construindo uma vida sem ter realmente noção do que a gente está colhendo no futuro, né? Então, o semear é opcional, mas o colher é obrigatório. Então, toda vez que a gente se negligencia na vida, toda vez que a gente deixa alguma questão familiar para trás, às vezes a gente está fazendo uma escolha inconsciente naquele momento, e às vezes tem coisas que aparecem que a gente não sabe que negligenciou, porque aquilo era tão natural, aquilo foi o automático da família. É automático comer fritura, é automático não escovar o dente, é automático ignorar as emoções e não entender que essas emoções depois vão afetar nos órgãos dentro da medicina chinesa. Então, é, quando vem uma doença, o nosso principal movimento é falar assim: ah, não quero essa porcaria, como é que resolve? Vamos olhar para a doença com carinho. É difícil olhar com gratidão, mas é uma porta entrando luz, é uma porta entrando consciência. Então, talvez a gente possa perder um pouquinho o preconceito. Eu sou daquelas, dou um topão na mesa, mas que pequepeira! Aí eu já paro e falo assim, então, porque eu tô apressada, porque eu tô aflita, porque eu tô não sei o que, para, respira e faz as coisas com calma. Então, vamos aproveitar essas oportunidades que a vida traz e praguejar um pouco menos e achar que a gente é tão vítima assim. É, Então, às Isso. vezes até a doença é uma forma de você voltar, né? De você parar um pouco, é isso que você estava falando, e você poder mudar o rumo da sua história. E por que não reverter? A diabetes é reversível, tudo isso é reversível, vai depender do estilo de vida, né? Vai lá, perfeito, Maria. perfeito. Acho que primeiro é legal me apresentar, né? Sou Mariana Cavalcante, sou médica e eu trabalho com medicina do estilo de vida. Atualmente sou diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida aqui em São Paulo. E também sou acupunturista, sou especialista em medicina chinesa, medicina ortomolecular, funcional, né? Essa parte de avaliação metabólica nutricional. Então, por isso dialogo muito com a Cris. Dialogo muito com o trabalho de todos vocês, porque trabalhar em conjunto é uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade mesmo. Somos seres, eu gosto de falar, né? Somos seres psicofísico, energéticos e sociais, né? Então, e naturais, né? Fazemos parte da natureza. E todas as vezes que a gente se distancia da nossa natureza, a gente vai adoecer, porque somos animais também, não somos apenas, né, essa realidade orgânica, é, mas a gente precisa dessa interação com o nosso meio natural. E sempre que a gente se distancia disso, né, tá lidando com a invenção da luz artificial, então a gente fica gerando distúrbios no nosso ciclo circadiano, seja com luz da tela
azul do computador, do celular, a própria luz da casa acesa à noite, quando a gente deveria ter escuro. Então, medidas básicas, o retorno ao básico, um básico bem feito, de beber água, se alimentar com alimentos que a natureza oferece, né, que faz parte da nossa natureza. Estava na programação divina, né? Não estava na programação alimentos ultraprocessados, são moléculas estranhas. A gente vai acabar cultivando bactérias estranhas para a gente, bactérias no nosso intestino que vão produzir substâncias que são nocivas para a gente, ao invés de trabalhar em conjunto, em simbiose. Então, pegando o gancho da depressão e pegando o gancho do que já foi dito, trazendo alguns casos, na depressão eu gosto de pensar, tudo é multifatorial, né? Porque somos esses seres complexos. E eu acho muito bacana o trabalho da constelação familiar, Jeff, porque, embora muitas vezes a gente tenha a noção, né? E eu pego muitas pessoas assim, vêm até mim e já tem uma clareza até do racionalmente da sua história, né? Às vezes não, às vezes sim. Mas, por exemplo, tem depressão na família, e sim, você ter transtornos mentais, né? Doenças. Por que transtorno? Porque todo mundo, se for dar um zoom na vida de cada um aqui, na minha, inclusive, ninguém é normal, ninguém é igual, né? Alguns são mais distintos que outros, e, né, pessoas que têm neuroatipias, como você trouxe um pouco, né? Uma pessoa com autismo chama mais atenção. Mas não tem ninguém aqui igual a ninguém, e isso é lindo. Quando a gente age e está muito igual, é porque a gente está se corrompendo muito. Né? Quando a gente está igual à descrição do signo, quando a gente está igual à descrição de um biotipo, é, de um arquétipo, a gente está se distanciado da nossa essência. E a depressão ela acontece justamente quando a gente se distancia das nossas necessidades. E você está tão atendendo às necessidades do mundo, da vida, dos outros, que tanto faz, chega uma hora que tanto faz, você entra na apatia, porque as suas necessidades da sua alma não estão sendo atendidas. Então, esse resgate de você entender quais são as suas necessidades, ele é um passo fundamental. Porque as nossas emoções, elas mediam quais vão ser os nossos pensamentos e mediam também quais vão ser os neurotransmissores que a gente vai produzir. Claro que a gente precisa ter matéria-prima para conseguir produzir esses neurotransmissores. E para ter serotonina, por exemplo, ninguém pergunta na psiquiatria se oferece um inibidor da recaptação de serotonina, por exemplo, né? Uma fluoxetina, por exemplo. O que que esses remédios fazem? Que tantas pessoas tomam, né? O Brasil é o quarto país com mais depressão no mundo, é o maior em depressão na América Latina. E o fim da depressão, como o fim de uma hipertensão mal controlada, um AVC, o fim de uma depressão é o suicídio, e se fala muito pouco sobre isso. E o índice de suicídio no Brasil também é enorme, né? O Brasil também é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento para a gente precisa falar sobre saúde com esse resgate e essa atenção para a saúde emocional já daí. Na medicina chinesa, a gente fala que as doenças acontecem em processos. E é claro que ninguém acorda diabético. A medicina ocidental hoje entende isso. Você teve todo um processo de alimentação inadequada, que foi levando a uma resistência insulínica, que foi levando a um diabetes tipo 2. Na medicina chinesa, o primeiro processo de adoecimento começa justamente com a emoção. Então, por exemplo, quando você está com muita preocupação, primeiro é só preocupação. Com o tempo, essa preocupação vai se tornar uma queimação no estômago, uma alteração intestinal, é a emoção levando a um aumento de cortisol, levando a um aumento de noradrenalina, que vai levar a um aumento na produção de ácido gástrico, por exemplo, e de redução na produção do muco protetor do estômago. E aí, o que que você vai ter? Com o tempo, aqui é só função. Ou, se fizer uma endoscopia, não vai ver nada. E o médico vai falar, é estresse. Porque para a medicina ocidental, não importa se é medo, insegurança, raiva, frustração, ansiedade, preocupação, tudo vai receber o nome de estresse. A gente se debruça muito pouco sobre o estudo das emoções e a importância, a influência delas na nossa saúde. Já as medicinas tradicionais, que até 1900 ainda eram muito usadas, é,
elas se debruçaram bastante e elas são muito legais, muito importantes para o tratamento de doenças crônicas, porque para o tratamento de doenças agudas, a tecnologia faz toda a diferença. Então, infartou, vai no meu pai, faz angioplastia, vai lá, resolve, coloca um stent. Para não reinfartar ou para nunca infartar, vem comigo, né? Assim, é basicamente isso. Vem com a gente, é toda essa equipe, porque a saúde emocional influencia, a autoestima influencia, né? A saúde da pele como um todo, porque se você vai num dermato como a doutora Paula aqui, que olha para você como um todo, é a oportunidade de, a partir de uma queixa da acne, você de repente entender que o alimento está provocando uma inflamação no seu intestino que vai levar a um aumento de risco para todo tipo de doença. Mas foi a acne que deu a oportunidade de você ver aquilo. Então, cada doença ela vem com essa oportunidade de você realmente é o grito do corpo. Ei, não está funcionando do jeito que você está fazendo. Olhe para si, né? Olhe para mim, né? A doença ela vem com esse grito. Então, voltando para a depressão, a gente tem também esse componente genético associado, mas a gente tem muito o que o Jeff falou também, né? Assim como na obesidade, eu vejo, assim como nas doenças cardiovasculares, assim como no colesterol elevado. Não, é familiar, meu pai tem colesterol alto, minha mãe tem colesterol alto, ok, mas como é a alimentação da família? Será que não seguem o mesmo padrão? E hoje a gente sabe que, olha essa informação de 70 a 90% dos casos das doenças, o fator que leva ao adoecimento não é a genética, é o estilo de vida, Alimentar. É. tá? Não só a alimentação, como o gerenciamento do estresse, a atividade física, né? Movimento, o corpo precisa de movimento para a mente poder ter repouso, o sono. Então, tantas pessoas pecam no pilar do sono porque o sono hoje é visto como perda de tempo, como uma coisa para os fracos, né? A produtividade é extremamente estimulada. Então, você quer ser um ratinho de laboratório ou você quer ser uma pessoa com um propósito a realizar, a vivenciar? Porque os problemas a gente não precisa ir atrás, eles vão vir, né? Falecimento de pessoas queridas, vai É. chegar, faz parte da vida, doenças da gente mesmo ou de quem a gente gosta, divórcio, seja o seu próprio ou de pessoas próximas, tudo isso vai chegar, né? Então, mas as celebrações, as coisas gostosas da vida, a gente precisa ir atrás. E a gente vai atrás da coisa gostosa para quem? Cada um tem que ir atrás do que é gostoso para si. E isso é estar conectado com as suas necessidades. Necessidade de repouso, necessidade de fazer as suas eliminações, né? Fazer cocô, fazer xixi adequadamente. Então, se o xixi está muito escuro, opa, não está com a necessidade básica atendida de se hidratar adequadamente. Então, olhar para o seu xixi, olhar para o seu cocô, está com um cheiro muito forte, não é natural, é comum. Mas o whey, eu brinco que eu faço diagnóstico de intolerância à lactose pelo cheiro do pum, né? É. Tá com pum, com cheiro de ovo podre, não é É. natural, embora às vezes toda uma família tenha o mesmo cheiro. Não é. Isso é um indício de que você tem bactérias ali fermentando que não são as bactérias benéficas. Então, tem essas questões. Mas tem também a questão da depressão, que a pessoa. Você ser filho, né, que você citou dos pais, né, da questão sistêmica. Você ser filho de uma mãe, por exemplo, que tem depressão, significa que você é filho de uma pessoa e você quer receber a atenção e você quer ser o motivo daquele brilho nos olhos e com frequência você não encontra. Não porque a pessoa não te ama, mas porque ela está com falta de brilho nos olhos dela, né? E isso pode trazer algumas características que não necessariamente sejam depressão para você, mas que você seja aquela pessoa que tem sempre uma necessidade de agradar os outros. E porque você buscou muito agradar seus pais, porque eles estavam com depressão, e isso se torna uma característica de uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que tem uma necessidade de achar que para ser amada precisa fazer tudo pelo outro. E isso acaba sendo algo que, por exemplo, na constelação familiar, bem pontualmente pode ajudar. E é interessante porque
não é racional, mesmo que você saiba, quando você passa, uma ferramenta assim fenomenológica. Acontece alguma magia ali que no teu sistema parece que reprograma as conexões cerebrais e muda o circuito, sabe? O circuito está viciado por essa narrativa, porque na nossa história a gente seleciona, né, qual é a parte da narrativa que a gente se identifica, e de repente você, opa, existe esse outro olhar também. Às vezes se conectar com o que estava acontecendo agora com seu olhar maduro de adulto, conseguir se conectar com o que estava acontecendo na dinâmica dos seus pais naquela época e conseguir, não é a palavra adequada perdoar, mas integrar mesmo isso dentro da sua biografia. E hoje, com as ferramentas já de uma pessoa madura, adulta, conseguir olhar e falar o que é que você quer fazer da vida a partir daí. Então, como médica, as consultas acabam sendo bem de psicanálise também, né? Porque as emoções elas precisam fazer parte. Então, a escuta é super importante. Isso para a obesidade, né? A gente estava falando dos grupos e dos pactos que a gente faz para manter, né? Para honrar o padrão de onde a gente está, seja do grupo de amigos, que a gente vê muito nos adolescentes, todos os adolescentes estão tomando whey, você vai se sentir excluído se você não toma, então às vezes negociar, começar por mudar o tipo da proteína, ele ainda vai tomar o pó e colocar lá, mas ainda vai ter o pote, vai comprar e vai poder falar, né, participar Então, começar por algo que seja mais fácil aderir. São técnicas que a gente estuda muito na medicina do estilo de vida, para ajudar na mudança de comportamento. Então, por exemplo, primeiro trocar, sair do whey, que é a proteína do leite, inflamatória para aquela pessoa, para a maioria das pessoas, mas para essa pessoa em questão, e substituir por uma proteína vegana, por exemplo, que seja menos industrializada, que tenha mais os ingredientes naturais. Isso pode ser uma mudança inteligente que faz sentido. Então, a gente tem que ir entendendo porque esse modelo hierárquico de que o médico está acima e a pessoa vem para obedecer o médico, seguir, né, as recomendações, ele já foi visto que não funciona, né? A gente precisa ter esse olhar, que até a própria constelação familiar traz também, que eu acho interessante, que é do equilíbrio aqui entre os pares, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, mas na relação entre médico e paciente, você ter esse pacto de confiança, obviamente, e de acordos. A ideia é que você está buscando um profissional para te auxiliar a se engajar nas coisas que você sente que para você são importantes. O objetivo final de ninguém é saúde, né? Ninguém quer ter saúde. Infelizmente, ninguém quer ter saúde. Mas é verdade, a gente não quer ter saúde, a gente quer ter saúde para fazer alguma coisa que esse sim é o nosso fim, é o nosso desejo, é a nossa necessidade. Eu quero ter saúde para poder acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu quero ter saúde para poder viajar quando eu estiver velha, porque eu adoro viajar e na minha terceira idade eu quero ter vitalidade para continuar correndo, que é algo que eu adoro. Eu quero ter saúde porque eu quero acompanhar os meus netos, eu quero ver eles casando. Cada um vai ter o seu desejo. E esse é o desejo que você precisa se conectar para poder entender por que você vai se engajar na alimentação e qual alimentação é o ideal para você, né? Então, eu pontuei algumas coisas aqui do cortisol salivar, Cris. Eu também, para todos os pacientes, praticamente todos, eu peço na primeira consulta cortisol salivar, porque eu vejo que ajuda muito no engajamento. Então, a gente usar os exames para auxiliar a pessoa a entender, né, a se perceber, a se visualizar. Olha, esse é o retrato de você hoje, porque às vezes o médico já sabe, né? Às vezes eu já sei. Mas eu A peço o pessoa tem exame que reconhecer, para né, ver doutora? Ela tem que olhar. Olha, ela tem que tá baixa a sentir saliva. Olha o seu isso, teste de estresse que eu fiz ali, como tá alto. Olha o seu cortisol. exatamente. Senão ela acha que você está falando Conversando, com outra isso, pessoa, né? isso. É. E o que é que o cortisol influencia? Em tudo, né? Em tudo na nossa dinâmica. E para não me prolongar muito, mas eu acho importante fazer esse remate. Você trouxe alguns conceitos importantes
Sobre diário alimentar, rotina diária, eu peço de uma semana para todos os pacientes também. Também Porque pede de uma semana, doutora? peço de uma semana e Ai, prospectivo. igualzinho que eu faço. Olha, é. Eu comecei É. logo bem no começo, eu Eu atendo peço para as adolescentes. crianças também. A criança que passa comigo, eu peço porque a gente consegue mudar o estilo de vida das famílias. Elas são mais Perfeito. elásticas, né? Então aí eu vou atrás do sonho. Você falou do sonho do adulto? A Isso. criança tem o sonho do quê? Eu já tive criança que quer ser astronauta, a outra quer ser bailarina, tem um que quer ser. Ele quer ser, ai gente, ele quer ser diplomata e ele escuta música clássica, ele é muito diferente. Mas aí o que que acontece? Como a gente trabalha com sonhos, aí a gente mostra o teste salivar, eu mostro ali, tem criança que já está tão nova, gente, e está com problema assim, que está passando no gastro, não tem saliva, está ali com saburra elevada, porque eles são muito estressados, eles têm vida de adulto, né? Uhum. Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima disso, a ingesta de água, alimentação, vou pedir o diário alimentar, e aí eu vou. Mas você quer ser jogador de futebol e você não dorme? O que você vai Uhum. fazer? Eu trabalho com atleta. E aí, quando você come, mas você não come isso? Mas como você não come? Como é que vai sua cabeça sem o tomate, sem as verduras? E aí É, você começa a ver nas famílias essa mudança. E é isso é muito rico, sabe por quê? Porque trabalhar esse estilo de vida em criança, a criança muda e ela muda a família. Você transforma, né? É muito perfeito. rico isso, doutor. E existe essa ciência que chama epigenética, né? Que é o que traz essa informação, esse embasamento de que a nossa genética, já quebrando aí o mito, mas que tem a ver com a conversa, de que a nossa genética não define o nosso destino, né? A epigenética, que é justamente essa influência do nosso estilo de vida, ela vai modular o que vai se expressar no nosso gene. E pelo que a gente come, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa, como a gente se conecta socialmente, se a gente tem atividade física ou não, né? Como está o nosso sono, o controle de tóxicos, né? Se você toma muito álcool, se você fuma, tudo isso vai influenciar, e grande parte dessa influência é por meio do microbioma, especialmente a microbiota intestinal, que é onde está a maioria dos serizinhos que habitam a gente. Então, nós somos, também se fala, tem até um livro que é interessante, que se chama 10% humano, porque justamente nessa conta aí também calha que é de 70% a 90% em proporção de células, somos mais micro-organismos aí habitando a gente e modulando o que da nossa carga genética herdada de pai e mãe se expressa ou se silencia. E isso vai influenciar, por exemplo, a história da depressão que comecei a contar. Então, você vai no psiquiatra, o psiquiatra vai te passar um inibidor de recaptação de serotonina. Esse neurônio libera serotonina, a serotonina vai agir nesse receptor, e aí ela se liga, foi, vai fazer ação e vai desgrudar. Ela fica aqui boiando no laguinho e volta, ela é recaptada. Só que o que acontece? Na pessoa que está com depressão, ela está com pouca serotonina. Então, o remédio, ele inibe que ela volte. E ela fica lá dando nesse laguinho por mais tempo, de forma que tem um outro receptor do ladinho e ela consegue se ligar de novo. Então, simula como se você tivesse mais serotonina. E a vida segue. Só que o que a psiquiatria não pergunta é por que essa pessoa está produzindo pouca serotonina e como ela pode voltar a passar a produzir mais. Então, para você produzir serotonina, você precisa ter o triptofano da alimentação. E você precisa ter os lactobacilos adequados para fazer a conversão desse triptofano no 5-HTP, que vai virar serotonina e que vai virar melatonina, para você dormir bem também. Então, cuidar desse intestino, só para exemplificar como isso realmente impacta diretamente em você poder reverter e ir desmamando essa medicação. É assim que a gente faz. É, a outra coisa é, por exemplo, a alimentação rica em colesterol. A gente já sabe que tem bactérias que produzem, quando você come muita proteína derivada de carne de animal, junto com gordura, e pouca fibra, você seleciona bactérias que produzem uma substância, que é o TMAL, que aumenta o seu colesterol e mantém esse colesterol aumentado no seu sangue. Então, isso aumenta o risco cardiovascular.
Só de você aumentar a fibra e ajustar essa proporção, você diminui os níveis de colesterol. Também modulando esse microbioma intestinal é importante e o resgate dos pilares. Então, esse trabalho global, ele é fundamental e faz toda a diferença para que a gente possa ter saúde e longevidade com vitalidade, né? Que ninguém quer ficar longevo deitado na cama. Então é E, isso. E, doutora, a doutora trabalha, eu vi, tem a berberina, né, que também estão usando agora, é um aminoácido que saiu agora em 2024, né, saiu numa revista agora de nutrição, que ajuda também no controle do colesterol. A A berberina B3 ajuda falam muito na muito, resistência insulínica, é muito a boa. B3, o ômega 3, né, então dá para dar uma Muita equilibrada com coisa. tantas outras Isso. Aí a coisas, gente usa, olha, os exames, usa os suplementos para ajudar o corpo a voltar para o equilíbrio, né? né. Diálogo com a pessoa para que ela desenvolva autonomia no seu processo e aprenda a seguir o seu caminho de saúde, né? Fitoterápicos, sempre para ir apoiando esse processo também de redução das medicações alopáticas que, com frequência, trazem muitos efeitos colaterais. Dá Então, efeito no fígado, né? A pessoa vai ficar ruim de outra coisa, não vai resolver, né? Então a isso, gente tem que, a gente isso. quer solução, não queremos problema. Isso, é isso. E isso É. repercute em tudo, assim, essa Uhum. inflamação intestinal, muito provocada por sensibilidades alimentares, que também acontece a proteínas. Então, por exemplo, o leite, o problema maior nem é a lactose, o problema maior é a proteína É do a leite, é é a a caseína caseína. 7, isso. Então, mas também tem sensibilidades múltiplas a distintas proteínas. Eu tenho sensibilidade à proteína do ovo, à proteína do leite e ao glúten. Invista em exame. Então, hoje existe exame que a gente vê, são alergias tardias. Isso leva a alteração da permeabilidade do intestino e aí faz com que você fique mais suscetível a todo tipo de doença inflamatória e autoimune. Então, enxaqueca, acne de repetição, acne crônica, candidíase de repetição, que a gente muda, tem que ajustar o microbioma intestinal, artrites, a gente precisa ajustar isso. Todo tipo de doença que você imaginar, o foco, até por isso eu nem trouxe um caso clínico, porque o foco não é a doença, o foco é a pessoa. E quando a gente melhora a vida dessa pessoa, regulando todos esses aspectos, a doença melhora. Tudo melhora, gente, tudo Tudo melhora. melhora. Vocês vão passar agora os mitos? Vocês querem colocar lá para a gente colocar? Deixa eu ver. Ah, é. Cris, acho que Opa! vai começar, vai ficar muito longo, já estão 1 hora e meia aqui. É. Ah, é. Uhum. Mas a gente É, né? agradece a Passar para dizer e a gente fecha 8h30. É. isso. Já É são, que né? nós tínhamos colocado, olha, essa é a questão do medo, né? Então, sabe por que eu coloquei isso, gente? Eu tive assim, algumas sugestões lá, falando sobre essa questão do medo. E assim, o que eu vejo, né? Eu vou falar assim por mim. Quantas coisas nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque a pessoa muitas vezes tem medo de ir no médico, tem medo de ir no dentista, de enfrentar as questões de saúde. Então, isso o que que acontece? A pessoa vai ficando cada vez mais doente, né? E não se liberta desse medo, né? Então, nós como profissionais, então, por exemplo, é a forma como você aborda, como você conversa, né, com o paciente, o olhar que a gente tem, né? E tudo isso a gente pode ajudar essa pessoa a perder esse medo. Muita gente, não preciso nem dizer para vocês que morre de medo de dentista. Né? Então, assim, nossa, eu tive uma experiência muito grande, muito ruim quando eu era criança, ou alguém que tratou ela de uma forma assim mais, e ela, né, e aí eu tenho receio, ou experiências passadas que tenham vivido, ou mesmo nos médicos também, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de conversa, como a doutora, né, as doutoras estavam colocando aqui, assim, de acolhida, de escuta, né? E para trabalhar essas questões, não é, gente? O que que vocês acham? Isso é fundamental, né? Tem gente que demora para ir para o médico porque quer se melhorar antes de fazer os exames. Isso é muito frequente. Ai, doutora, eu vou Uhum. fazer, mas é porque eu dei uma desandada aqui, aí vai se cuidar para poder fazer. E vai se cuidar de um jeito que
ela pode vir antes e receber a orientação para encurtar o caminho, né? A gente está aqui para facilitar É, os caminhos. Ainda tem muito esse imaginário do médico que vai brigar, que vai puxar a orelha e que vai humilhar até a pessoa. E Que isso dói, né? Que os remédios vão afasta, doer, que a injeção e, machuca, tudo é, isso, né? afasta, isso é. afasta. E não deve ser assim, né? Os profissionais devem estar aqui para ajudar, para ser justamente esse acolhimento, para facilitar o processo de resolução das suas dores, né? Sim, com certeza. O É outro, próximo, Cris? eu acho que terminou, né? Olha aqui dentro da referência, né? Então, isso daqui, gente, é uma coisa que até coloquei como chamada hoje, né? Lá no pitch, lá no PNI. Nós aqui todos trabalhamos muitas vezes em cima dos exames, a gente não fala em valores de referência, a gente fala em valores ótimos. Então, por exemplo, o valor de referência do laboratório é aquele que todo mundo lê, né? Qualquer um pode pegar e falar: Nossa, eu estou perfeito, olha, está tudo aqui dentro daquilo que está lá, de tanto a tanto eu estou aqui no meio. Aquilo que é bom, gente, a gente quer que esteja ótimo. Aquilo que é ruim, a gente não, a gente quer que a pessoa tenha o mínimo possível. Então, nós trabalhamos para manutenção da saúde e evitar se tratar só de doenças, para que a gente consiga resgatar uma pessoa que, por exemplo, estou ficando diabética, eu tenho que puxar, né? O ácido úrico está elevado, aquilo ali lá na frente vai dar diabetes. Então, para que a gente vai deixar? A gente leva, conversa com o paciente, ele vai conversar com o médico dele. Então, todas essas questões aqui, a gente trabalha em cima de valores ótimos. E isso daí é muito diferente, né, do que a medicina tradicional, não é? Que vai olhar só as questões de referência e a pessoa vai falar que ela está saudável, mas não necessariamente ela está saudável. Ela pode já estar ficando doente, né? Isso, perfeito. Então, acho que Nós isso é falamos verdade, hein, muito. Cris? A gente falou bastante sobre isso hoje, não é? O estilo de É, vida, se isso ajudar as pessoas, não é? Assim, a isso. pensarem, né? Qual é o estilo de vida que elas. É o sono, é o exercício, é o lazer, é tudo, não é? Exatamente, é como foi falado hoje, né? A questão genética, ela não é definitiva, né? Ela não é um atestado de destino, né? Ela não vai marcar que você, por você ter um marcador de alguma doença X, que você necessariamente vai desenvolvê-la. Às vezes ela pode ficar latente e você conseguir passar por isso de uma forma muito boa. E agora, eu sou parceira também do Fleury para teste de DNA, né, voltado à qualidade de vida, e por exemplo, no meu teste de saliva que eu fiz lá, que mostra o quê? Eu tenho deficiência, gente, de absorção de vitamina B12, de B9, então, assim, se eu quero cuidar da minha saúde, a pessoa que está olhando, né, lógico, a minha alimentação, se eu tiver que suplementar por outras questões, eu tenho que ter esse olhar. Então, você vê que a genética, ela não é o fim, mas ela pode te ajudar a você pensar qual é o estilo de vida que você vai ter para não ter problema. Isso a gente vê até gente, para quem, assim, uma família que todo mundo tem problema de gengiva, é uma coisa que está no gene. Aí a gente cuida e a pessoa não tem. Vocês veem isso na de vocês também, não vê? Como ela falou da questão da pele, né? Dessa questão do colesterol, da questão da depressão. E a, E e é a super questão da dor, importante. gente? Hã? E é super importante lembrar também, justamente porque não só dor, mas as doenças silenciosas, né? As doenças que Sim, matam são doenças silenciosas, doenças cardiovasculares, né? A é a própria mais hipertensão, diabetes e diabetes cardiovascular, tipo né, doutora? 2, São as mais. colesterolemia. Ninguém sabe, não sente nada. Então, precisa ir fazer exame, perder o medo de ir atrás de ir no médico, especialmente os homens que vão É, menos, procuram menos, né, serviços de saúde, procuram menos ajuda e cometem mais suicídios. Então, precisa ter esse olhar de resgate para essa autonomia, esse autocuidado aí no meio dos homens, hein, homens? é. Johnny, Isso também nós já conversamos hoje, já não é? falamos.
Então, ela pode ser um mapeamento, né, para você evitar questões, para você olhar, ter um olhar, né, doutora? Mas a gente define pelo estilo de vida da gente se vai desenvolver ou não. Questão do equilíbrio também, né? Porque às vezes a gente acha que, eu preciso fazer muita atividade física. Não, o exagero da atividade física também vai produzir inflamação, também você pode ter osteoporose. Então, mulheres caucasianas muito magras que fazem exercícios muito intensos, então são maratonistas, pedalam demais, correm demais, magras demais, têm mais chance de osteoporose, mais chance de fratura de colo de fêmur, mais chance de ficar acamada também. Então, a gente tem que entender que a questão é o caminho do meio, o equilíbrio. Não é nem tanto lá, nem tanto cá. Não é nem se negligenciar, também não é se matar. Uhum. Moderação em tudo, inclusive na moderação. Ah, com certeza. Mas tá bom. Eu acho que a gente passou o recado do nosso encontro de hoje, né? Isso, eu acredito que sim. Então, sem mais, né, mais mentiras, né? A gente ficar mais atento, acho que tudo que está acontecendo aí, para a gente não ser pego, não sermos feitos de bobos aí, né? Com tantas coisas que estão acontecendo, e principalmente com a nossa saúde, né? Podem Sim. brincar com algumas coisas, mas com a saúde a gente tem que estar bastante alerta. E eu, encerrando a minha parte aqui, agradeço a todos pelo apoio, pelo tempo aqui prestado, pela participação. Contem com a gente aqui, vocês têm os nossos dados para falar com a gente também. E todo o pessoal do BNI que veio aqui nos prestigiar também, fiquem à vontade, vocês podem lançar referências, para a gente vai ser uma alegria, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês também, viu? E eu espero que tenham sido úteis, né? Toda essa nossa conversa, né? E de todos sobre esses temas todos que nós abordamos aqui. Muito obrigada, Cris e Jeff, pelo convite. E obrigada a todos que estão aqui pela escuta, né? Espero que tenha Aham. sido útil, sim. Obrigada, gente. Boa noite. Vão dormir, vão descansar, que agora o cérebro vai metabolizar esse monte de informação. Amanhã vocês põem em prática. Sem Isso aí. moderação, vamos jantar. Vamos sair da tela, vamos sair da tela. Isso. Boa noite, gente. Muito Boa obrigada, viu? noite, pessoal. Tchau, até. O PC pode passar de volta para mim? Reclaim host. Vamos lá. Vamos lá. Onde eu passo aqui? Tá O... bom. Já foi, acho que eu já consegui. Já conseguiu? Então tá contigo. Eu vou encerrar aqui então. E muito obrigado a todos. PC especial a você. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Esse grande PC. Se não advogado fosse você, nem os slides, PC. Muito obrigada. previdenciário. Obrigado. Eu que agradeço a